Sua Excelência, o artista, mais uma edição, com mais talento, mais gente que faz arte em nossa região. Bom, vocês viram aí, vocês vão estranhar, falar, Ferreira, mas que coisa. Não tá condizente a atração de abertura com o seu entrevistado no palco. Vocês vão ver, vão fazer a ligação, vão entender o porquê de tudo isso. Estou recebendo aqui no palco hoje o maestro Bartolomeu Mendes. Está conosco aqui, mostra ele para mim aí. Bartolomeu Mendes, que hoje nós vamos falar, sim, de música clássica, mas ele também tem o DNA e tem uma passagem muito interessante pela música chamada música popular. Não é isso? Então, conosco hoje, Sua Excelência, o maestro Bartolomeu Mendes. Obrigado pela presença. Olá, Ferreira. Obrigado pelo convite. É um prazer, um privilégio estar aqui no seu programa. Bom, explica primeiro, vai você explicar. Hoje você não estava na música de abertura. O que ele está fazendo, ele sentado na entrevista? Nós vimos outros artistas talentosos na abertura do programa de hoje. Quem são eles? Então, hoje nós tocamos aqui com a minha esposa, né, que é a Priscila, e o Elias, que é meu filho, tocou no violino. A Priscila, ela toca há quanto tempo já com você? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é namoro, casamento, e aí, como é que de repente ela já estava infiltrada na música, já vivendo de música, ou de repente foi influência sua? Não, na verdade, assim, a gente se conheceu no conservatório, na qual eu fui estudar violino, isso em 2008, né? E ela era professora lá, na verdade, né? E aí a gente tocava junto nos eventos. Ela te ensinou ou não? Ela me ensinou bastante coisa. É mesmo? Por isso essa fera toda que nós vimos aí. Pois é. E aí acabou rolando, né? Agora, o Elias já foi por influência. Pois é. De ambos. Exatamente. Que bacana, hein? O Elias. O poder conviver literalmente com a música, até porque você faz da música a sua arte e, ao mesmo tempo, você convive com a música em família. É um privilégio, hein? É um privilégio, é muito gostoso. Na verdade, desde criança eu já tinha isso em casa, né, com meu pai, que é músico também, né? E o Elias meio que pegou tudo isso, né? A família da Priscila também é de músicos, o pai dela é músico, a mãe dela é também. E ele começou desde criancinha, já com os instrumentos no meio dos brinquedos dele lá. E, enfim, foi desenvolvendo e até hoje, né, estuda. Bartolomeu, normalmente, quando se fala em maestro, você tem a imagem de uma pessoa com mais idade, mais experiente e tal. Nós temos o quê? Nós temos uma nova geração de maestros mais jovens. O que precisa para você chegar a maestro? Então, Ferreira, é um termo carinhoso, né? E, na verdade, lá no exterior, né, nós chamamos de conductor, que é o regente, né? A pessoa que rege a orquestra, que conduz a orquestra. E também tem a habilidade de ser compositor, arranjador, né? Então, o maestro é uma soma dessas funções. Ele rege uma orquestra, ele compõe obras, ele arranja. Para isso, geralmente se faz uma faculdade, né? Uma graduação, ou pela vivência, pela história, né? O músico ele vai lapidando e ganhando essa titulação, vamos dizer assim, né? De maestro. O feminino de maestrina? Maestrina, né? Nós temos poucas, não conheço. Quem é a grande maestrina referência no Brasil, por exemplo? Olha, hoje em dia, recentemente ela fez uma temporada de quase 10 anos com a OSESP, né, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que é a Mary Alsop, que ela é americana, foi aluna do Leonard Bernstein, que foi um maestro super consagrado, né, no século passado.
E ela assumiu a frente disso, ela rege no mundo inteiro, né? E ela ficou 10 anos, fez um trabalho com a USESP durante 10 anos. Eu tive a oportunidade até de fazer algumas aulas com ela também. E ela, sem dúvida... Mas estão surgindo outras maestrinas. Qual é a nacionalidade brasileira? Brasileira, nós temos algumas maestrinas. Tem a Lígia Madio, tem algumas outras, né? E que estão desenvolvendo um trabalho, né? O que falta para uma maestrina brasileira assumir a Orquestra Sinfônica Nacional? Então, bom, aí a gente entra num outro métier, assim como um jogador de futebol, né? Como é que aquele percentual que consegue chegar, Indicações? Né? Indicações, sem dúvida. Não basta só ter talento, né? Ter talento é importante. Até né? aí o QI conta? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Lógico, mas tem que ter talento. Isso, mas isso é para homem, para mulher, tanto faz, né? Eu estou perguntando isso porque eu estava citando no rádio um dia desses aquele programa que a Rede Globo tinha nos anos 70, todo domingo pela manhã, que era o Concertos para a Juventude. Era uma coisa bacana, né? Que era um programa comandado pelo Isaac Rabchevsky. Todo domingo pela manhã a gente já tinha esse hábito de acompanhar pela Rede Globo. Depois de muito tempo saiu do ar. Nós percebemos, a gente que via isso pela televisão, que ultimamente aumentou muito o número de mulheres integrantes de orquestras. Nos últimos anos, isso além de ser uma coisa natural, nessa revolução social que nós vivemos, onde a mulher realmente tem conquistado espaço em todos os setores, e isso é um avanço também, é uma coisa importante, que cada vez aumenta mais o número de integrantes femininos, né? Sem dúvida. No meio da música, né, as mulheres hoje em dia estão sendo mais protagonistas, né? Nós temos muitas mulheres tocando em orquestras e como regentes também, né? Existe uma corrente no Brasil especificamente de maestrinas, né? Recentemente uma maestrina jovem de Santo André, por exemplo, ela conseguiu o cargo de assistência na Orquestra Sinfônica do Uruguai, da Argentina, né? E então mostra que as mulheres estão aí, né? Por que a opção pela música clássica? Você tem uma história dentro da música popular, exatamente como você disse, acompanhando seu pai. Né? Tocando em bandas de baile, em bandas de shows, onde toca-se tudo, samba, forró. E aí, MPB? É verdade. Eu comecei a me envolver com música, eu tinha 7 anos, né? Eu comecei com a bateria e meu pai já tinha banda de baile. Quando eu tinha por volta de 12 anos de idade, meu pai começou a me levar nos bailes e ele me colocava num cantinho do palco e eu ficava arranhando o violão, assim, sem ligar no som, né? Só ali estimulando. E eu passava a noite inteira ali tocando com eles, com a banda, mas assim, não fazia diferença nenhuma. Mas aquilo era um incentivo, na verdade, né? E com o tempo eu fui seguir, né? Só que eu me encantei pela música clássica quando eu tive acesso, né? O acesso foi importante para mim. Era muito restrito há 15 anos atrás. Hoje eu acho que é mais aberto. Acho não, tenho certeza, mas há 15 anos atrás, 20 anos atrás era bem restrito. Eu tive o acesso aqui em São José, gratuito, e aí eu comecei a estudar violino. Eu estava com 14 anos e me apaixonei pela música erudita, então fui caminhando, mas sempre caminhei com as duas vertentes. Sempre o erudito sempre caminhei com o popular. Eu adoro jazz, adoro choro, né? Então, para mim, essas duas linguagens são muito importantes. Bom, exatamente nessa linha que nós estamos falando de música popular, por onde você passou tão bem, até chegar realmente à música clássica, eu vou pedir para você fazer para a gente agora um clássico da nossa música, que é praticamente exaltado em vários pontos do mundo, que é Manhã de Carnaval. Manhã de Carnaval, Luiz Bonfá. Luiz Bonfá, inclusive, ele tem outras composições gravadas por astros internacionais, inclusive Elvis Presley. Sabia disso, né?
Caramba, não sabia. Sabia não? Conseguiu realmente emplacar grande sucesso com artistas internacionais. E é um clássico, né? Você falou, estava comentando antes do programa, você falou a respeito da letra da música. Na verdade é uma letra... ela não traz essa alegria do carnaval, né? Ela é um pouco mais introspectiva, né? Mais fechada. Então, e a gente sempre comenta o seguinte, a dificuldade e a habilidade que um músico, quando faz um arranjo de uma música instrumental, a destreza que ele tem que ter, a habilidade para poder passar, através de uma música instrumental, aquilo que ele quer, né? Porque com a letra é fácil. Você lê a letra, você sabe o que ele quer dizer. Agora, quando você só ouve instrumental, ela por si só, se ela tem que passar realmente isso que você vai ouvir agora. Eu não sei, sempre que eu ouço, passa uma melancolia, passa uma tristeza. Manhã de Carnaval, vamos ouvir?
Pois é, de volta com Sua Excelência, o artista. Agora você já percebeu, nós vamos falar de cinema, né? O Bartolomeu, você acha que o cinema ajudou a consagrar essas grandes trilhas que hoje são regidas por grandes orquestras? Nós vimos aí, no caso aí, o Mágico de Oz. Vamos, logicamente, hoje ter outras canções clássicas do cinema. Acabou sendo um veículo de condução para levar para o grande público, a fazer junto ao grande público, alguns clássicos da nossa música mundial, né? Esse é um exemplo. Sem dúvida. Desde que o cinema mudo, né? A orquestra tocava ao vivo dentro dos teatros, ficava, né? Tocando o tempo todo, aquela né? Sonoplastia, aquela música ali, e foi um casamento perfeito, né? É difícil você assistir um filme sem música, né? A música, ela faz um elo perfeito. E é bacana que quando se fala nisso, você vê, não é só aquela música melodiosa de orquestra. Você vê que no caso do rock, também era música instrumental, né? A maioria das músicas tinha muita. São as chamadas trilhas que eles usam para poder ilustrar certas cenas de combate, cenas de suspense. E sempre eles usam muita música instrumental. Sim, em Hollywood eles chamam de design musical, né? Design de sonoplastia, né? Usar a música não só como música, mas como efeito, né? Os seriados de televisão também eram assim, né? Kojak, As Panteras, os grandes, sempre com muita música instrumental. Mas a gente percebeu que depois de um certo tempo, principalmente no cinema, substituíram muitas orquestras por músicas eletrônicas, né? Você acha que isso perde muito em qualidade? Eu acho que não, acho que tem funções diferentes, né? E traz um certo aprimoramento também, né? Muito dos efeitos de sonoplastia, né? De design musical, são gravados por instrumentos e orquestras, né? Aquele padrão de efeitos, né? E depois é utilizado. Hoje nós temos alguns recursos, né? Que a tecnologia disponibiliza, para que o músico, hoje, num teclado, ele consiga extrair dali som de violino, de bateria. Isso, para muita gente, veio como uma coisa negativa, porque estaria desempregando o músico. Poxa vida, se o teclado está fazendo som do violino, é um violinista a menos. Se está fazendo som da bateria, é um baterista a menos. Você também vê assim? Bom, eu acho que a tecnologia ajuda, né? Ela é importante e é uma mão na roda muitas vezes, né? Mas eu acho que substituir, eu acredito que não. Eu acho que cada um tem a sua funcionalidade de acordo com a situação que é preciso, né? Tem muito artista, por exemplo, que faz show, né? E às vezes você ouve o som da orquestra de fundo, né? E aquele som já foi gravado, já tá lá, o músico já tocou no estúdio, já gravou. E não tem condição, às vezes técnica até, de ter uma orquestra acompanhando o artista, né? Então se utiliza aquele som, aquele sampler, né? Que já tá gravado, né? Eu acho que sabendo usar, as coisas se complementam, né? Eu digo que perde alguns pontos, mas ganha-se outros. Por exemplo, a música, as orquestras, eu estou dizendo aí dessa competição com a tecnologia, mas ela ganhou espaço em outros universos. Por exemplo, na música sertaneja, que antes, lá no início dos tempos, que era tida só como a moda de viola. Você viu a música sertaneja dos anos 90, você via ela realmente aquela orquestra enorme acompanhando os sertanejos, né? Perde-se de um lado, ganha-se de outro. Sim, exatamente. Eu acho que é saudável, né? Essa mistura, ela agrega mais do que desagrega, né? Acho que no caso sertanejo, né, tem uma linguagem fácil por exemplo, com sonoridade de uma orquestra, né? A gente vê aí o Chitãozinho Chororó, esses outros artistas que fazem com orquestra hoje em dia, né? Algumas coisas. E o rock também tem uma linguagem que casa bem, né? A gente já comentou aqui com outros colegas seus que passaram aqui pelo palco,
esse casamento, né, da orquestra, que de repente passou a absorver também a acordeon, a viola, né? A gente percebeu isso, que são instrumentos normalmente ligados a outros estilos que foram incorporados nas orquestras, né? E acabou dando certo. Dá certo. A viola, por exemplo, a viola caipira, né? Casa super bem, assim. Ela tem uma sonoridade parecida com o cembalo, que é um instrumento do período barroco, né? Então, essas sonoridades, elas são possíveis de ser exploradas. Eu vi uma orquestra há algum tempo, e eu vou falar como leigo para você que está em casa. E eu achei uma coisa muito curiosa, eu não sei se você sabe. Tinha era um instrumento estranho, que eu não sabia dizer o que era, em que ela fazia, parecia com telepatia. Que instrumento é aquele? Que ela passa a mão em cima do instrumento e ele vai... Fica vibrando. Exatamente. Que instrumento é esse? Esse instrumento chama theremin. É um instrumento eletrônico, né? Que ele foi, na verdade, é o primeiro instrumento eletrônico criado, né? No começo do século passado, lá na Rússia, né? E aqui no Brasil a gente tem uma pessoa que fabrica o theremin e vende aqui, né? É um instrumento muito difícil de se tocar. Ele emite o som de acordo com o movimento e com a vibração do corpo perto da antena que tem, né? Então tem que ter uma sensibilidade enorme, porque se você errar o distanciamento de mãos ou gestual, dá um tom diferente. Exatamente. Sim. Tem que ser cirúrgico. Cirúrgico. Perfeito. Perfeito. É muito difícil de tocar. Muito difícil. Aproveitando que a gente está falando de orquestra, você também, como regente, como maestro, já atuou ao lado de grandes nomes da nossa música, né? Alguns. Eu tive o privilégio, na verdade, né, de dividir o palco com alguns artistas que acabei até ficando muito fã, assim, pela pessoa, né, fora o artista, né. A gente trabalhou com o Guilherme Arantes, né. O Guilherme é uma pessoa excepcional, né, como pessoa, como ser humano. Trabalhei com o Sérgio Reis. Ainda faço algumas coisas, né? O filho dele é muito amigo meu, inclusive. E o Flávio Venturini, enfim, alguns artistas aí muito bacanas de trabalhar, né? E que a música deles também tem um diálogo bom com a música erudita, né? Pude fazer alguns arranjos para... Já que você está falando de artistas bons, também com a Priscila, com a Elias. Sim, a família é a família, né? Família que bacana. A gente estava falando negócio de grandes nomes, de grandes orquestras e grandes trilhas. Eu vou pedir para você fazer para a gente um clássico do cinema, né? Que é a trilha. Eu acredito que seja o filme mais longo já produzido até hoje. Parece que eram 4, 5 horas de duração no ar. E O Vento Levou, clássico. Você assistiu o filme? Eu assisti há um bom tempo atrás. Filme maravilhoso, né? Filme eterno. Tem que ter paciência. O camarada tem insônia para ver de madrugada, pode colocar, ele vai poder ficar acordado 3, 4 horas seguidas. Né? Vamos então acompanhar? Vamos lá, na telinha aí para você.
Sua Excelência, o artista, e agora virou mania. Estamos aí com trilhas de cinema. Pois é. Essa canção aí, eu fiz que foi intromissão minha. Eu pedi... Foi difícil tirar... Como é que é assim? Quando um cara abelhudo como eu pede uma música que não está no seu repertório, como é que faz? Conseguir a partitura... como é que faz isso? Onde é que você busca? É um desafio, mas a gente está habituado, né, a fazer esse tipo de serviço onde você precisa estar tirando, ouvindo, né? Para mim, na verdade, é um prazer, Ferreira, ouvir. Ainda mais uma música dessa, né? Música linda. Conhecia, sim, de ouvir cantarolar, né? Robert Mulligan. Uma música maravilhosa. Quando a música é boa, a gente descobre um mundo ali, né? E é gostoso o processo. É de 71.
A Jennifer O'Neill, quando ela fez esse filme, me chamou muita atenção. E aí, é o que eu estava dizendo, quando eu fui pesquisar sobre a atriz, que ela fez a Dorothy no filme, aí eu fiquei surpreso ao descobrir que a Jennifer é brasileira, né? Uma atriz brasileira, nasceu no Rio de Janeiro e foi embora para os Estados Unidos e acabou fazendo vários filmes lá. Mas aqui no Brasil, esse Verão 42, ele se transformou em Houve Uma Vez um Verão. E essa trilha toca o filme todo, sabe? Quem não assistiu, aconselho a assistir. Vocês ouviram aí, realmente belíssima. Em quanto tempo? Você não conhecia aí? Como é que fez? Em quanto tempo você já saiu tocando a música? Como é que é isso? Então, acho que a gente... eu dei uma ouvida, né? E procurei algum material na internet e já preparei, né? Para trazer aqui para vocês. Que coisa, hein? Mas é como eu disse, né? Quando a música é gostosa, é um mergulho gostoso de se fazer. A gente faz com prazer, né? O ruim é quando tem que tirar música que não é tão legal, né? Aí é meio sacrificado. Você toca muita música que você não gosta, a pedido do público? Olha, já muitas vezes aconteceu, mas ultimamente o tipo de trabalho que eu faço, então já não acontece mais isso, né? Eu escolho o meu programa, né? O repertório que a gente vai fazer e geralmente é coisas que a gente adora fazer, né? Você ainda acha que a música clássica, a música instrumental, ela é uma música de elite? Eu acho que ela foi uma música de elite no período em que ela tinha que ser, né? Até o período do classicismo, romantismo, né? Na verdade, os músicos, né? Os artistas, eles têm uma vida normal, não tem nada de elite nisso, na obra em si, que eu digo, né? Mas o público que pagava, que eram mecenas, né? Os compositores dependiam dos mecenas, né? Dos reis, né, da monarquia. Então era uma elite que consumia, né? Mas eu acho que nos dias de hoje não. Nos dias de hoje esse abismo ele já está superado, assim, eu acredito muito, né? Se você estiver em São Paulo, em grandes metrópoles, você vê isso com mais clareza, né? No interior ainda é um pouco um pouco mais difícil, né? Vamos dizer assim, de você ter acesso, né? Porque não tem, né? Mas numa cidade maior a gente vê claramente, né? Que as pessoas se apropriam, né? De todas as camadas sociais, né? Você compõe? Eu componho sim. Quando eu tenho tempo, eu tenho umas coisas paradas lá que eu vou fazendo, né? Aquilo que eu disse no primeiro bloco, em que aumenta o grau de dificuldade para você compor uma música instrumental? Para você conseguir passar aquilo que você quer e a sua mensagem chegar exatamente do jeito que você quis passar. Porque a gente já comentou aqui no programa, em outras edições, comparando a música instrumental com uma obra abstrata. Às vezes você tenta passar de um jeito ou independe. A partir do momento que você produziu, cada um recebe a obra do seu jeito. Sim, eu acho que, como você falou, a música instrumental ela é abstrata, ela não verbaliza, né? Então fica nesse mundo abstrato, né? Mas eu acho que a música instrumental ela pode tocar cada um de nós de uma maneira diferente. Ela não tem a obrigação de... a não ser que você coloque um tema, né? Por exemplo, Clair de Lune, né? O clarão da lua. Então você vai imaginar a lua e aí você vai ouvir aquele som e você vai... Então você está sendo induzido, né? Então, mas aí o título da música denuncia. Exatamente. Depende muito também não só da sensibilidade de quem ouve, aliás, de quem compõe, mas também de quem ouve. Sim, e isso vem a partir da Revolução Francesa, né?
que a música até então ela não tinha o artista ele não se expressava por si, né? Existia uma preocupação em fazer música para se alcançar um objetivo que era espiritual, né? Mas assim, com esse advento do romantismo, o artista pôde expressar suas dores, suas angústias, seu amor, seu sofrimento. Então acho que tem esses dois lados, de você poder ter uma música que a gente chama de descritiva, que ela descreve alguma situação, que seja o amor, que seja a dor, que seja... E a música absoluta, né? Que ela não traz nenhum tema e quem ouve imagina o sentimento que quer ter. Agora, o maestro, ele tem que saber todos os ritmos, todos os estilos. Caiu a partitura ali, ele já fala, bom, tá aqui o desenho da música. É isso que ela pede? Assim, a gente vai sempre aprender na vida, né? Isso em qualquer área, né? Mas quanto mais vivência você vai tendo de situações diferentes, mais munido você vai ficando para saber interpretar qualquer tipo de som, né? De música, né? Então, eu acho que é por aí, é ter a vivência. Estamos conversando com o maestro Bartolomeu Mendes. Eu fico imaginando, quem não entende de música, não sabe ler música, quando ele vê a partitura assim na frente dele, parece uma coisa tão difícil. Tão difícil. Ele olha aqui e fala, mas como é que ele consegue entender isso aqui? São muitos anos de estudo para se ler uma partitura, maestro? Ferreira, não é um bicho de 7 cabeças, né? Existe uma maneira certa de aprender, isso é importante, né? É como aprender uma língua nova, né? Ou é como quando a gente aprendeu a ler, fomos alfabetizados. Primeiro, o que a gente faz? A gente faz um som. Quando é criancinha, bebezinho, né? A gente não aprende a ler de cara, né? Então, primeiro a gente se habitua com sons. Num outro momento a gente começa a ver os nossos pais falando papá, mamã, vamos começar a reproduzir. E num outro momento, mais para frente, depois que a gente já tem essa relação com a língua, aí que a gente vai aprender a ler na escola. A alfabetização. A música não é diferente, né? Então, eu vejo muita gente frustrada, né? Que fala, nossa, é difícil e tal. Mas é a maneira com que foi apresentado, né? Você pegar uma pessoa e enfiar uma partitura para ela ler e não é esse o caminho, né? Então tem um jeito certo. Eu estava ouvindo agora há pouco, acho que foi na primeira música, ou na segunda, acho que foi na primeira música, que dá a impressão, às vezes para quem não é mesmo do ramo, dá a impressão de que vai desafinar. Porque dá a impressão de que dá um acorde ali que vai num limite. Você fala, nossa, parece que vai sair. Mas não, está dentro. Mas tem essa percepção, falar, não, está dentro dessa linha demarcatória, está ali, ó, está preciso. Se passar um pouquinho ou faltar um pouquinho, dá para perceber assim com precisão? Dá sim. O que acontece é que a gente vai treinando o ouvido, a gente chama de ouvido relativo, né? E, por exemplo, quando a gente toca um instrumento como o violino, por exemplo, ele é um instrumento que a gente chama de não temperado, né? A gente não toca afinado, né? Nós tocamos afinando as notas. Então, você cantou uma nota aqui, ou tocou. A próxima nota que você vai cantar ou tocar, ela vai depender da nota anterior. Se você tocou baixo, a próxima nota tem que haver uma compensação, né? Lógico que isso eu estou falando num limite milimétrico, né? Agora, se for muito desafinado, aí não tem o que fazer. Um instrumento clássico e básico para todo músico quando começa a tocar, que é o violão. Ele faz parte de toda a orquestra. Toda a orquestra tem violão. Então, o violão numa orquestra ele é um instrumento de solo, de solista. O Villa-Lobos mesmo compôs uma obra gigantesca para violão, choros, né, do Villa-Lobos, concerto para violão. Então, quando ele vai tocar numa orquestra, é porque ele vai solar, ele vai ser o solista. Do contrário, ele é dispensável. Do contrário, não é necessário. Isso acontece também com os instrumentos de sopro? Então, aí não. Aí os instrumentos de sopro, eles podem constituir a obra, né? Ou ser solista. Como só para a gente dizer que estamos no finalzinho, como fazer esse casamento de instrumentos de sopro? O sax com
o saxofone com o pistão, como é corneta mesmo? Tem corneta? Trompete. Trompete, corneta. Como é que faz esse casamento? O que combina com o quê? Então, é como... Como é que chama aquele que vai... Um grandalhão? Tuba. Então, mas como é que vai? Não, a tuba combina com esse. Como é que o sax combina com ele? O sax é o mais clássico, né? Os grandes saxofonistas, tem uns aí que são solo, fazem sucesso. Né? Então, Como casar esses instrumentos? No caso do compositor, né, quando ele vai escrever, é uma matéria que chama-se orquestração, que é justamente o estudo desses timbres para ver o que com que funciona, em qual região, né? Então é um estudo da orquestração na hora que o cara está estudando composição, né? Olha, hoje tivemos uma verdadeira aula aqui, com umas coisas bacanas do dia a dia, curiosidades, que às vezes você também tem, né? Eu teria vontade de perguntar. E já que falamos em música dançante, vamos terminar com música dançante? Vamos terminar, aliás, olha, uma das canções, aliás, não só se trabalha com, nesse caso, com o ouvido, né? Com a sonoridade, mas também com o visual, que é o tipo de música mais bonito de se ver dançar, que é o tango, né? Tango. Um tributo aos hermanos, né? E será que essa é a canção mais famosa lá da Argentina? A Comparsita? Sem dúvida, Carlos Gardel, né? O La Comparsita seria para a Argentina como o brasileirinho aqui para o Brasil? Exatamente. Falou em tango, falou em Argentina, Comparsita. Sabe dançar, não? Só toca? Olha, eu prefiro tocar, Ferreira. Você dança alguma coisa, não? Bem mal. Pé de chumbo. Bartolomeu Mendes, obrigado pelo bate-papo. Viu? Isso não foi uma entrevista, foi um bate-papo aqui com o maestro Bartolomeu Mendes, falando um pouquinho de tudo, né? Curiosidades e tal, falando da música em geral. Obrigado aí pela conversa, pelo bate-papo e pelo ensinamento, viu? Tá bom? Ferreira, Obrigado. eu que agradeço o convite, nos recebeu super bem aqui, minha família toda, né? Foi uma tarde muito agradável. Tá bom, então a gente segue e vamos continuar conversando com gente que faz arte aqui no bom sentido, aqui no Vale do Paraíba, recebendo artistas da região, aqui de São José e recebendo grandes nomes da música popular brasileira, sempre recebendo no mesmo palco. E você, obrigado pelo prestígio aí na sua casa. Grande abraço, a gente se fala e a gente se vê.